Bora lá, pessoal, continuando aqui, ó. Então a gente falou aqui, ó, entramos aqui na parte de estrutura, né? Estrutura das palavras. Ela tem raiz, que não é o caso aqui pra gente, mas a gente vai lembrar que tem o radical, e juntamente com as vogais temáticas você vai ter o tema, os afixos, prefixo, sufixo e desinência. O que é isso? São elementos terminais, ou seja, que vem no finalzinho ali da, do, do morfema, do radical, né, do nome, tá? Na verdade, do radical, ó, menino, menina, né? Que é indicativo das flexões das palavras, tá? Nós temos o quê? Mas aí nós temos os morfemas verbais, ou desinência verbal e desinência nominal, tá? A nominal, simples assim, menino, menino, menina, tá? O exemplo bem básico aqui, indico flexões de gênero, masculino e feminino, tá? Cachorro, cachorro não, vamos botar aqui, para ficar mais. Gato, gata. Pronto, tá? E as verbais indicam o quê? As flexões de número, pessoa, né? E a gente vai ver em verbo, tá, gente? Eu amo, tu amas. Primeira pessoa, do singular, amas, tu amas, amais, amam, amava, amavam. Desinências o quê? Modo, vai indicar o modo indicativo, eu amo. Número, modo pessoal, primeira pessoa, tá? A gente vai ter lá desinência, ou melhor, número pessoal, desinência modo temporal. É a famosa DNP, DMT, tá? Como é que é isso? Eu amo, primeira pessoa, modo indicativo, primeira pessoa do singular, tá? Então eu tenho aí o tempo que é o presente, e o modo indicativo, simples assim, tá, gente? Quando eu tenho amavam, eu tenho no plural, não tem? Eles amavam, ó, eu vou ter o quê? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira pessoa do plural, né? Primeira pessoa do plural, eu estou falando de número, né? Pô, número pessoal, modo temporal. Modo temporal eu já falei, né? Aqui eu estou falando de número, tá? Plural e singular, né? É, eu vou ter lá primeira pessoa, né, do plural, aí você vai ter lá número, pessoa, né, olha aí, primeira pessoa, só que do plural, tá? DNP, né, DNP, DMT, modo temporal. Quando a gente chegar em, em verbos, a gente vai ver com mais detalhes, tá? Ó, desinência, o, de amo, é uma desinência número pessoal, como ele colocou aqui, porque indica está, que o verbo está na primeira pessoa do singular, show, tá certinho, ó. E amava, desinência modo temporal, caracteriza uma forma verbal do pretérito perfeito, imperfeito. Ele amava, não ama mais. Olha aí, imperfeito, lembra? Eu já falei até isso. Para a gente não decorar os verbos, eu fiz, eu amei, eu passei, eu estudava, eu estudei, eu jogava, eu joguei. Jogou, você chegou lá e cumpriu a missão. Perfeito, tá? Passado perfeito, você foi lá e concluiu. Imperfeito é como aquela coisa que você fazia e não faz mais, né, de repente, tá? É, então tá imperfeito aqui, ó. Ele falou aqui, eu amava, eu fazia, eu jogava, eu estudava, eu trabalhava, enfim, né? Alguma coisa do tipo, desinência modo temporal. O modo é indicativo, o tempo é o quê? O pretérito imperfeito do indicativo. Tá aqui, o pretérito perfeito, o tempo, né? Eu falei, o, o nosso verbo vai ter o quê? Vai ter modo, tempo, ó, primeira conjugação, já tem isso, tá bom? Então, basicamente, vamos dar uma revisada aqui, para a gente chegar lá na questão, começando aqui, ó, tá? Meu propósito não é corrigir a prova, e sim a gente voltar aqui como é? Na nossa teoria, tá, gente? Então, dá um like aí pra gente, dá uma força. Obrigado pelos inscritos aí, pelos colegas, né? Eu esqueço de falar isso, porque eu me empolgo aqui na aula, tá? Quem gostou, curta, compartilhe, tá? é, Comente, tá bom? E muito obrigado. Vamos lá, radical então, parte principal da palavra, certo? Aquela letrinha que vem depois, a gente vai chamar de quê? A vogal temática, né? E vai, né, na nossa, no verbo a gente vai usar para quê? Para dizer qual é a conjugação do verbo, primeira, segunda ou terceira. Nós só temos três, né? Lembrando que é, o verbo por não é a quarta conjugação, é a segunda porque vem do poer, né?
E os afixos, finalmente, vogal, mas, né, vogal temática, mas o radical, mas vogal temática nós temos o tema, né? Cai muito em concurso de, aqui em Roraima, por exemplo, colégio militar, né? O pessoal do meninada aí do quinto ano já vê isso, tá? Do nono, tá bom? Eles já cobram isso aí também. Afixos, né? São aquelas palavrinhas, prefixo, sufixo, radicais, do grego, do latim, que juntando, somado à palavra original, que é o radical, né? Ou a palavra já primitiva, a gente, com isso a gente vai ter o quê? A gente vai ter as derivações, tá bom? E a gente já vai passar, pelas quais a gente já vai passar aqui, ó, vogal temática. Primeiro a gente é bom ver isso aqui, tá? Esse aqui eu já falei, primeiro a conjugação, o segundo a vogal temática, né? É o elemento que é acrescido ao radical forma o tema e de nomes e verbos, né? Consoante de ligação, isso aqui é interessante, tá, gente? Cai também, tá? Cai em concursos, né? Fonemas que em certas palavras derivadas ou compostas se inserem entre os elementos mórficos, né? Ou seja, da formação da palavra, em geral por motivo de eufonia, ou seja, para soar bem, né? Para facilitar a pronúncia de tais palavras, né? Por exemplo, silvícola vai ser o I, cafeteira, ó, vai ser o T, né? Vogais com som de ligação. Pezinho, né? Vai ser o Z, tá? É, paizinho, né? Vai ser o Z também, tá bom? É, a não ser, a gente tem as variações linguísticas, né? Lá em Maceió, por exemplo, morei lá 13 anos, são o painho, a maninha, no Nordeste, de modo geral, na Bahia, né? Eles não colocam essa vogal aí, é do jeito que coloca o NH, né? Ca- rodovia, tá? Então, essas palavras aqui eu acho interessante o que? A gente, gasômetros, de vez em quando cai em concurso, eu já vi, gasoduto, tá? A gente tem que praticamente fixar, tá, gente? Para a gente poder é, saber é, como vai ser, se vai ser consoante ou vogal de ligação, tá? Cognatos, né? De vez em quando cai também essas questões, tá? Na FAB cai no concurso interno, na EAR nunca vi não, tá? Mas tem um concurso interno aqui que cai no EOF, no estágio de adaptação. Na minha prova não caiu em 2012, a prova que eu fiz na época, mas cai, tá? E alguns concursos, né, aqui do nosso civil, né, da área civil, tá? Militar eu nunca vi, tirando a FAB, tirando esse concurso interno que eu falei. São vocábulos, né, palavras ali, tá? Que procedem, nomes, né, que procedem de uma raiz comum. Tais palavras constituem uma família etimológica, né, ou seja, tem uma história ali, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, facção, faccioso, a raiz da palavra, né, ou seja, na raiz da palavra, né, esse acraseado a gente vai ver para frente também, depois de verbo, para a gente entender o que é a crase, né, o fenômeno do crase, latina anima igual espírito, por exemplo, prende-se os seguintes cognatos, né, alma, animal, tal, tudo isso aqui. Às vezes torna-se difícil discernir a palavra primitiva em virtude das alterações sofridas, por isso que a gente tem que conhecer. Pega o Segala, né? Se cair uma dessa na EA, pô, eu já vi ali. Fato, infecção, faturar, facilitar, fácil. Tem tudo de, ó, mesmo radical ali, né? Fac, fácil. Nem sempre o radical vai ser igual, tá? Tem palavras aí que vão, vão mudar, ó, discernir a raiz primitiva, como ele coloca. Vai, vai, vai acontecer, né? De uma palavra ter um radical diferente da outra, né? Ou seja, vão acontecer mudanças, né? Tá? Ourives, cognatos, do verbo latino faço, fazer, tá bom? Mas podem dar uma olhadinha aqui. Basicamente é isso, né? Tá bom? Primitivas e derivadas é o que a gente viu, tá? Primitivas, terra, olha aí, enterrar, né? É uma prefixal, né? Prefixo antes. Dentista, ó, sufixal. Pobrezinho, pobre, maisinho. A pedra, mais pedreiro. Aqui eu tenho o quê? Sufixal, né? Aí tem simples e compostas, tal, né? Eu vou passar adiante aqui para a gente entrar diretamente aqui na formação que eu falei para vocês, tá? É, aí vem dentista, sufixação, incapaz, prefixação, tá? E a tal da parassíntese, pronto, gente. Aqui que é o calcanhar de Aquiles de todo o concurso, tá?
por exemplo. E é justamente, né, depois a gente vai ver aqui os hibridismos, alguma coisa aqui, mas não cai, tá? Não, dificilmente eles colocam, tá? É, deixa eu até passar aqui, por exemplo, né? Ah, não, eu não vou passar agora porque é bom entrar em composição, tal, tá? É, alguns concursos caem, né? Caem que eu vou passar aqui para vocês, mas o basicão é isso aqui, tá, gente? Ó, tá aqui, vou até botar com a canetinha, tá bom? Porque a gente tem que grifar. Isso aqui é a menina dos olhos da Fábio, da EA e de qualquer concurso que vocês for se depararem por aí, tá? Como eu falei, a derivação parasintética ou parassíntese, tá? O que que a gente tem? A gente anexa ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo a um radical. Só que, se eu tirar o prefixo ou o sufixo, é mais ou menos isso, né? Como eu falei, aquela palavra, ela não vai fazer sentido, ela não existe, né? Basicamente isso, tá? Mas como eu falei, né? Por exemplo, alistar é um exemplo que ele está aqui e a gente vai ver. É a mais lista mais a. Ó, prefixo a, sufixo a, tá? Deu o quê? Resultou na palavra alistar, tá? Se eu tirar aqui o prefixo, o sufixo a palavra existe? A lista? Não, né? Você alista, eu me alisto, fulano existe, poderia, né, um ou outro, né? A pessoa falar, não, poxa, mas alista, fulano alistou-se, né? O verbo alista, né? Então, gente, não existe. Por incrível que pareça, se eu tirar o ar, listar, fulano listou, né? Aí a gente cai logo nessa, poxa, nessa dúvida, tá? Envergonhar é mais fácil, né? Tira o em, vergonhar. Fulano vergonhou, me vergonhou? Não. Fulano envergonha. Não existe, né? Até porque a listar, por exemplo, né? Eu pego e tiro, se eu chegar, lista é um substantivo, né? Uma lista. Se eu coloco a lista, é basicamente isso. É, isso não existe, né? O substantivo, a classe deixa de existir. Lembra que eu falei com infeliz? Infeliz, ó, eu tenho aqui um adjetivo. Se eu coloco in, continua sendo o quê? Com outro significado, um adjetivo, tá? Se eu coloco o mente, continua sendo infeliz, aliás, se eu tirar o i aqui, ó, ficar felizmente, ele vai ser outra classe, tá? Um advérbio. E infelizmente, eu estou mudando o sentido totalmente, total da nossa palavra, que é feliz, tá? Mas essa palavra existe, tá? Diferente de alistar, envergonhar, tá? Emudecer, e mais mudo mais ec, né? Se eu tirar o ec, emudo, né? Se eu tirar o c, ou melhor, se eu tirar o e, mudecer, não existe, né, gente, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem que ver aqui nessa parasintética, tá? Mas qual o bizu que eu dou? Se você colocar lá na internet, tirando aqui o Segala, tá? Que ele vai tirar a especialista no caso, que não, é o nosso é, foco, a EA, ele vai tirar exatamente aqui, tá, gente? Simplesmente ele vai tirar dessa página aqui 96, tá? Podem ficar tranquilos que a banca vai tirar daqui. Já caiu a listar, envergonhar, emudecer, esfarelar eu não vi, desalmado eu não vi, enegrecer cai, empapelar também não vi. E essa criatura aqui, ó, amaciar já caiu, descarregar, achatamento, tá? Tá bom? Aí, ó, por exemplo aqui, ele coloca, né? Os vocábulos parasintéticos são quase sempre verbos que têm como base um substantivo ou adjetivo. É isso mesmo, tá? É o que ele está falando aqui. Tem como base, né, um adjetivo ou substantivo que vira o quê? Vira um verbo, né? Um verbo que não existe. Né, amanhecer, anoitecer, ali em cima, né? No caso, quer dizer, um verbo, eu amanheci, ou melhor, eu empalhei, eu despedacei, tudo bem. Base substantiva. Eu esfriei, eu endoideci, né? Tudo bem. Ele tem essa base substantiva, ó, manhã, noite, pedaço,
palha, né, mole, adjetivo, né, frio, doido, né, tá. Mas o que que acontece, nesses aqui de cima, né, eu 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 até aliás, eu tenho até, né, um verbo, só que o qual é a grande sacada aí, se você tirar o prefixo ou sufixo, né, um ou outro, se você tirar os 2 não, vai continuar a palavra primitiva. Se eu tirar um ou outro, diferentemente de feliz, né, infeliz, infelizmente, eu tirei o "in", ficou felizmente, a palavra existe, né. Felizmente, que é infelizmente? Rapidamente, felizmente é um advérbio, só mudou a classe, né. Se eu tirar como é, o sufixo "mente", vai ficar infeliz, continua sendo adjetivo, tá bom? Só que a gente tem que observar essas palavrinhas aqui, tá? São cerca de 20 e poucas aí, pelo menos 20, tá? Por exemplo, ele colocou aqui, ó, não existe o verbo maciar nem um substantivo, ou nem o substantivo ou adjetivo amacio, não existe, né? No amaciar, por exemplo, ó, você tem a mais macio mais ar, não é isso? Ó, vamos botar aqui, vamos grifar aqui, ó, a maciar, né? A mais macio, ó, mais a. Mas não existe o verbo maciar, né? Se eu colocar aqui amaciar, existe. Você está amaciando ali a carne, né? O bife, alguma coisa assim. Ó, só que, né, o gato também amacia, né, amaciando lá o pano, por exemplo, se eu tiro o prefixo, não existe maciar, se eu tiro o sufixo, não existe amacio, tá? Como ele colocou aqui, ó, não existe o verbo maciar nem o substantivo ou o adjetivo amacio, tá? Mas, por incrível que pareça, no achatamento existe o verbo achatar mais mento. Interessante, né? Eu não sabia, caiu isso aqui na prova da EA. E eles não colocam em outros concursos, eu não vi. Aí eles não vão colocar a palavra fácil. Ah, eles vão colocar enegrecer, ensurdecer, né? Por quê? Em mais surdo, mais EC. Surdecer não existe, em surdo também não. Pronto. Mas eles não vão colocar, eles vão colocar isso aqui, ó, achatamento, alistar também, tá? Porque você vai pensar em lista, listar. Listar é um verbo, não é? A lista, pulando a lista, é, fulano alistou-se, né? Mas aí a gramática não considera. Então a gente é justamente aqui que a IAR pega a gente aqui, tá? Ela vai colocar alistar, vai colocar achatamento, tá? E a gente vai ver na próxima questão, no próximo bloco, uma questão dessa, tá, gente? Achatar, fulano achatou, né? É, então aqui é uma derivação sufixal, interessante, né? Descarregar, tudo bem. Prefixal, carregar, mais des. E amaciar é uma parasíntese, tá? Vamos passar aí para o próximo bloco para a gente pegar direto aqui a questão.